Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, para todos os irmãos e amigos. Aqui quem vos fala é a missionária Zelinha, da Segunda Igreja Presbiteriana, em Campina Grande, e que faz parte da missão Cariri para Cristo. Nós hoje vamos refletir na palavra de Deus que se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 2, nos versos de 1 a 10, que tem por título, na Bíblia de Estudo Conselheira, bem como na Bíblia de Estudo de Genebra, o seguinte título: do pecado para a salvação pela graça. Na nossa última reflexão, nós meditamos em Efésios capítulo 3, principalmente nos versos 10 e 23, que mostrou claramente para nós que não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Efésios capítulo 2, como já citei, o texto nos diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Fiz a leitura do texto. A palavra nos mostra que o ser humano se encontrava morto em seus delitos e pecados. Mas em 1 João, capítulo 1, verso 9, nos diz, eu vou ler o texto para que você contemple: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós vimos que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nós vimos que não há um justo, nenhum sequer. Assim refletimos domingo passado. Hoje nós fizemos a leitura em Efésios 2, de 1 a 10. Ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que assim Efésios 2:1 Paulo descreve a igreja de Éfeso. Se a gente olhar em Isaías 59, verso 1 e 2, Isaías vai deixar bem claro que o ser humano estava separado de Deus. E quem separa o homem de Deus? Isaías deixa claro que são exatamente os nossos pecados. Vou ler o texto para você guardar na sua memória. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrirão o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Então nós vemos que o grande problema que o ser humano enfrenta é a questão do pecado. Mas nós lemos em 1 João 1,9, que ele deixa bem claro: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se cabe a você e a mim reconhecermos a nossa situação e assim nos colocarmos diante de Deus, fazendo o quê? Confessando os nossos pecados. Confesse os pecados. O que significa confessar os pecados? Na Bíblia Visual com Infográfico nos traz um breve estudo sobre como podemos ser perdoados e viver para Deus. Como? Todas as pessoas são pecadoras e precisam de perdão. Aqueles que querem um relacionamento com Deus devem primeiro aprender como os seus pecados podem ser perdoados, para que possam se tornar aceitáveis a Deus e viver vidas transformadas que estão cheias de amor e compaixão. Eu li o texto de Efésios, que mostra o ser humano morto em seus delitos e pecados. Li o texto de 1 João, mostrando o que acontece quando a gente confessa. E em Efésios deixa claro que não é pelo que você e eu possamos fazer em termos de obra.
porque nenhuma obra salva o ser humano. Veja que em Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos. E isso acontece por meio da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você precisa tão somente crer que Deus faz essa obra na sua vida. Trabalha na sua mente e no seu coração. Por isso que a palavra diz, pela graça sois salvos. Porque é Deus quem remove de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne, sensível a ouvir a voz do Senhor. Pois ele mesmo disse, atentamente ouvires a voz do Senhor, seu Deus, é Ele quem realiza em nós todas as coisas, e é Ele quem supre as nossas necessidades. O que significa, por exemplo, confessar os nossos pecados? A confissão é necessária para receber o perdão dos pecados. Pois o texto diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Quando admitimos que somos pecadores, reconhecemos a nossa necessidade de um Salvador e podemos ser purificados do pecado. Precisamos reconhecer. E não basta só reconhecer. Porque se, por exemplo, você disser, olha, eu me encontro sujo. E se você não tomar a decisão de tomar um banho, você vai permanecer sujo. Mas se você disser, vou tomar banho, aí você se dirige a um local, seja um banheiro, e tenha água, seja no chuveiro ou seja na bacia. Mas se você disser, vou tomar um banho, pegar um sabão, se ensaboar e jogar água no seu corpo, você fica limpo e você vai ter uma outra sensação no seu corpo. Veja que também em Isaías, capítulo 1, verso 18, vou ler esse texto, o Senhor deixa claro que a gente necessita dessa resolução, ou seja, dessa ação. Olha o que diz em Isaías 1,18. Para que você perceba que não é de agora que o Senhor quer que andemos em sua presença. Mas para andar na presença de Deus, é necessário que o ser humano reconheça que é um ser de natureza caída, como está em Efésios capítulo 3, e como um ser de natureza caída está separado de Deus, porque eu já li em Isaías 59, 1 e 2, que o que separa o homem de Deus são os seus pecados. Olha que em Isaías 1,18 o Senhor faz uma colocação sublime, dizendo para nós o seguinte, vinde então, diz o Senhor, e argui-me, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Não há convite mais importante encontrado na Bíblia do que esse feito pelo Espírito Santo por meio do profeta Isaías. É assim que a Bíblia de estudo do expositor descreve. E verdadeiramente não há convite mais sublime do que este. Porque todo e qualquer convite que você e eu participarmos na face da terra, para qualquer ação, seja ela para uma festa de um aniversário, seja ela para uma festa de formatura, seja essa ação para uma programação de uma cidade, de uma igreja, de um casamento, etc., tudo passa. Agora, esse convite aqui é um convite que é feito a você, que já foi feito a mim, e o que é feito a todo aquele que crê na ação gloriosa de Deus em favor do ser humano. E ele faz esse convite, e se pela fé você aceitar o convite, você vai ver que ele vai gerar em você uma nova criatura. Você vai deixar de ser filho, de ser criatura, e vai passar a ser filho. Então, quando admitimos que somos pecadores, reconhecemos a nossa necessidade de um Salvador e podemos ser purificados do pecado. Por isso a palavra nos chama a atenção se confessarmos. Olha que só há um caminho que coloca o ser humano diante de Deus. E esse caminho é como disse no texto de Efésios, esse caminho é Jesus. E você diz, mas Jesus é uma pessoa, como você está dizendo que ele é o caminho? O próprio Jesus, em João, no Evangelho, no capítulo 14, no verso 6, ele deixa bem claro quando ele expressa, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, você e eu precisamos confessar os nossos pecados, precisamos entender que a solução se encontra exclusivamente na pessoa de Jesus. Então, o que é que você e eu precisamos fazer? A palavra deixa bem claro que nós precisamos confessar. Em Atos, capítulo 2, verso 23, vou ler esse texto também, li o texto de Isaías, capítulo 1, verso 18. Agora eu vou ler Atos, capítulo 2, verso 23, para você contemplar mais um texto em que nos convida a buscar a face de Deus. Mas só podemos contemplar a face de Deus mediante o reconhecimento da ação gloriosa realizada por Cristo Jesus. Atos 2, 23 nos diz o seguinte, a este que vos foi entregue pelo
determinado conselho e presciência de Deus, tomando o crucificaste e o mataste pelas mãos de injusto. Então, só este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando. Então, você veja que a ação não é nossa, a ação é de Deus. Tomando o crucificaste e o mataste pelas mãos de injusto. Então, veja que em Efésios 1:7, olha o que é que nós temos em Efésios 1:7. Vou ler também esse texto para que você possa guardar em sua memória. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, é uma ação concedida por Deus, realizada por Cristo Jesus e que faz de você, que é criatura, um filho, quando você confessa os seus pecados. Em Hebreus, capítulo 10, verso 10, também vou ler esse texto para você guardar em sua memória e assim buscar a presença de Deus. Olha o que diz Hebreus, capítulo 10, versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma só vez. Quando Jesus foi crucificado na cruz, ele disse ao Pai: tudo está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa ação realizada por Jesus foi exatamente para dar a oportunidade de todo aquele que nele crê, reconhecendo que ele é o Filho de Deus, que tomou a forma humana, para receber sobre si o castigo que era seu e que era meu, o castigo que era nosso. Ele fez isso para que pudéssemos, através dele, ter a vida eterna, porque ele diz claramente: eu sou o caminho, não é um, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O sacrifício de Cristo aboliu a primeira aliança ao satisfazer suas exigências, bem como estabeleceu a nova aliança. A nova aliança está em Cristo Jesus. Isso revela de modo inequívoco que o único modo em que o crente pode viver uma vida vitoriosa é pela cruz, sendo sempre o objeto de sua fé. Isto você recebe por fé. E se você perguntar o que é fé, em Hebreus 11, verso 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Isto é fé. No mesmo capítulo 11, no verso 6, a palavra deixa claro: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele mesmo é galardoador dos que o buscam. Você tem buscado a Deus? Saiba que para você ser ouvido por Deus, você precisa confessar os seus pecados, pois Isaías, como já li, deixou bem claro que o ouvido do Senhor não está agravado, nem a mão do Senhor está encolhida, mas o que separa o homem de Deus são os seus pecados. Li também para nós em 1 João 1,9, a solução: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Peça perdão, já li os textos de Atos 2, verso 23, Efésios 1,7, Hebreus 10, 10. O que isso significa para nós, quando nós pedimos perdão a Deus? Ninguém merece o perdão de Deus, mas quando pedimos, ele dá seu perdão livremente por causa do seu amor e da sua graça. Veja que Efésios 2,8 deixa bem claro: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é presente de Deus. Jesus morreu na cruz para tirar o castigo que nós merecemos pelos nossos pecados. Aceitar e crer nesta verdade nos permite ser perdoado. Como disse lá em Isaías 1,18, ficaremos mais alvos do que a neve e mais branco do que a lã. Experimente o renascimento, pois quando você lê João capítulo 3, verso 3 e verso 7, o Senhor deixa bem claro que necessário é nascer de novo. Leia 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, leia Tito capítulo 3, verso de 3 a 7, e leia 1 Pedro capítulo 1, verso 3 e 23. O que significa quando experimentamos o renascimento? As pessoas que colocam sua confiança em Jesus Cristo como seu Salvador são renascidos, ou seja, são salvas para a nova e eterna vida. Veja que ele diz em João 10, 10, que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Mas ele, Jesus, veio para que tenhamos vida e vida em abundância.
Agora só recebemos essa vida em abundância se nós reconhecer a nossa situação e confessarmos os nossos pecados. Assim como Cristo foi restaurado da morte para a vida pela sua ressurreição, os cristãos são restaurados para a vida em Cristo por meio do renascimento. Veja que o renascimento não se dá da vontade da carne, mas se dá da vontade de Deus. Aquele que renasce recebe poder do Espírito Santo para viver uma vida transformada. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aceite o amor de Deus. Aquele que aceita o amor de Deus vai contemplar uma ação gloriosa realizada por Deus na vida deste. E vai acontecer com este ser uma transformação sublime, ao ponto de você contemplar em Romanos 8, do 31 ao 39, que nada vai lhe separar de Deus, quando você é restaurado por Ele, mediante a ação realizada por Jesus na cruz, e que entra na tua mente e no teu coração, mediante a ação do Espírito Santo, nada vai te separar. Também em 1 João 4, de 15 a 18, deixa bem claro essa ação gloriosa realizada por Deus na vida do ser humano que crê que Deus enviou Jesus para restaurar o ser, retirando dele o pecado e lhe dando a ação gloriosa de deixar de ser criatura e passar a ser filho. Então, se aceite o amor de Deus. O que isso significa? O amor de Deus traz salvação àqueles que confiam nele. Não precisa temer o mal ou o julgamento, porque um dia haverá o julgamento. Quando Jesus voltar, ele não vai vir como aquele que quer remir pessoa, mas ele vai vir como juiz, porque a parte de remir de pessoas ele já fez, quando morreu na cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia exatamente para garantir a vitória daquele que nele crê. Quem não receber essa ação por fé, quando Jesus voltar, vai ouvir dele: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E saiba que não há nada, nem mesmo a morte, que pode nos separar do amor de Deus. Nada nos separa. Mas isso nós recebemos por fé. Ame a Deus. Marcos capítulo 12, verso 30, deixa bem claro. João capítulo 14, versos de 21 a 24. O que isso significa? Deus quer que o amemos, obedecendo a Ele e colocando em primeiro lugar na nossa vida. O amor e a honra a Deus nos libertam dos nossos desejos pecaminosos. Você quer ser liberto? Entrega a sua vida a Deus através de Jesus Cristo e você será um ser restaurado. Além de você amar a Deus, Ele espera que você ame os outros, ou seja, ame o próximo. Pois no Salmo 133 ele nos ensina que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você quer ter vida para sempre? Ame a Deus em primeiro lugar. E em seguida, ame o seu próximo como a você mesmo. E quem é seu próximo? Seu próximo não é tão somente seu pai e sua mãe, mas também é seu pai e sua mãe. Não é tão somente seus avós, mas é também seus avós. Não é tão somente seus primos, mas é também seus primos. Porque não é tão somente aqueles que fazem parte da sua linha sanguínea. Não. Seu próximo é todos aqueles que são semelhantes a você. Por isso a palavra diz que devemos amar a Deus em primeiro lugar e em seguida amar ao próximo como a nós mesmos. Mateus capítulo 25, verso 40 nos mostra claramente isso. Gálatas 6:10, Efésios 4, dos versos 1 a 5, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 9 e Tiago capítulo 2, verso 8. O que isto significa para nós? O amor a Deus se reflete em amor pelos outros. Estamos unidos em nosso amor pelos outros. Nós amamos os outros, procurando oportunidades para ajudá-los e servi-los. Você tem sido aquele ser que tem prazer de andar bem com seus pais, de andar bem com seus avós, de andar bem com sua família, mas também tem o prazer de andar bem com todos que se aproximam de você? Você quer ser acolhido pelos outros? Acolha. Porque aquele que acolhe é acolhido. Aquele que cuida bem também é bem cuidado. Não coloque na sua mente, no seu coração, só aquela ideia: eu mereço ser bem cuidado. E dizer: quem deve cuidar bem de mim é meu pai, é minha mãe, é meus irmãos, para aqueles que têm irmãos mais velhos. Mas para aquele que é filho único, dizer: olha, eu tenho que ser bem cuidado pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus tios, enfim, por todos aqueles que são da minha parentela. Mas você tem os amados também de toda alma, de todo entendimento e de todo coração? A palavra nos diz: dai e dá-se-vos-á. Você tem dado para poder receber?
Ou você só quer receber? Lembre-se, o Senhor espera que você e eu sejamos aquelas pessoas que nos coloquemos diante dele com o coração quebrantado e contrito. Como diz no Salmo 51, verso 17. Porque há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Aí você deixa de ser criatura e passa a ser filho, mediante a ação gloriosa realizada por Cristo Jesus. Espero que você entenda esta reflexão e que você seja aquele que diga: o ano de 2026 será um ano em que haverá diferenças em minha vida. E essas diferenças vão ser geradas por Deus, através da ação gloriosa que foi realizada por Cristo Jesus. E que assim seja em sua vida, e que assim seja na sua família, e que assim seja onde você colocar a planta do seu pé. Porque você deixa de ser trevas e passa a ser luz, para a glória de Deus. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus.